Boa noite. Vamos lá fazer um videozinho hoje pintando peras, né? A minha proposta de hoje é para pintar peras. Como sempre, eu já deixei adiantado um pouco o trabalho numa pera bem verde, uma mais ou menos e uma madura, né? Como que a gente existem várias qualidades de pera e várias cores também, dependendo da sua maturação. Então, a minha proposta hoje é fazer essas peras. Então, primeiro eu deixei propositalmente 3 folhas aqui para nós pintarmos juntas, né? Vamos usar o verde pistache, o verde oliva e o verde pântano e o sépia para pintar essas folhas. Então, para não que o vídeo não fique muito longo também, já podemos começar, né, pintando essas folhas. A minha maneira de pintar é um pouco diferente da maneira de alguns mestres daqui da internet, né, que nós temos vários professores aí ensinando maravilhosamente pintar. A minha pintura é para iniciantes realmente, é para que a pessoa perca o medo de usar a tinta, de misturar essas tintas e que a pessoa tenha, depois, assistindo outros vídeos de outros mestres, que ela consiga aprender mais e a mais cada dia, e absorvendo o ensinamento de outros professores, né? Aqui nessa fase de preenchimento do elemento folha aqui, eu costumo usar uma quantidade de tinta razoável, né? Encho bem o pincel para que a tinta penetre bem na trama desse tecido e que a pessoa consiga depois trabalhar em cima dele, porque como nós vamos fazer a cobertura da área toda, e eu costumo trabalhar com a tinta molhado, né? Molhado no molhado. Então a tinta de baixo tem que estar úmida para que a gente consiga fazer a união das cores que vem depois. Então, sempre usar uma quantidade de tinta razoável para que cubra bem a trama do tecido e que ainda esteja úmida o suficiente para fazer um casamento dessas cores aqui. Então, aqui nós vamos usar o verde oliva para fazer dar um tom, escurecer um pouquinho ainda aqui, né, na folha, fazer uma divisão. Já procura vir fazendo movimentos circulares para misturar bem essas tintas, que elas se fundam, né? Tem que fundir uma tinta na outra para dar esse efeito de esmaecido do escuro para o claro, bem caprichadinho, né? E fica bem interessante também. Aqui também, trabalhar sempre em movimentos circulares, assim, rodando o pincel e misturando essas tintas, fazendo com que uma tinta case com a outra. Aqui também. Espero não estar atrapalhando muito, né? Aqui fica meio complicado a gente trabalhar, porque às vezes a gente quer mostrar como está sendo feito e a gente ainda não domina a técnica de como trabalhar
câmeras e, no caso, eu estou filmando com um smartphone. Então, aqui a gente já deu essa finalizada, essa escurecidinha. Nós vamos usar agora o verde pântano, que o verde pântano vai dar uma profundidade maior, por ser uma cor mais escura, mais vibrante, né? Ela vai proporcionar a divisão aqui das folhas, entre as folhas, né? Vai dividir bem e vai aumentar essa profundidade aqui. Aí já vamos fazer essa central. Passa e já vem esmaecendo. Passa a tinta e já vem misturando. Ela não pode ficar um risco aqui, né? Ela tem que ficar bem misturada com as demais cores que foram a base dela aqui. Aqui nós vamos fazer os riscos, né? Trazer um risco aqui, dar uma escurecidinha aqui também. Quando você trabalha com pouca tinta, se você cometer algum erro, é mais fácil você tirar, né? Por isso que eu digo para trabalhar com pouca tinta. Tinta aqui está sendo tinta de um lado só do pincel. E o que faz com que a tinta penetre aqui é o movimento. É o movimento do pincel. É o vai e vem, é esse bambolê que você faz aqui em cima com o pincel. É isso que vai fazer com que a tinta penetre e desça, né? Aqui depois também, do lado que a gente fez. Aqui o escuro está deste lado, nós elegemos uma pontinha aqui e fazemos só uma puxadinha. Sempre do lado contrário ao que recebeu a tinta aqui no meio. Então, se ela recebeu a tinta para cá, é desse lado aqui que nós vamos fazer um leve sombreadinho, como se fosse uma pontinha da folha, né? Aqui já está praticamente ponta da folha. Nós vamos fazer, eu não costumo usar o branco para iluminar não, né? Dá uma clareada na folha. Eu uso o marfim. Você pode usar o marfim, pode usar o areia também, dependendo da cor que você vai usar, né? Eu acho que são cores claras, é que você vai trabalhar para simplesmente dar uma claridade, não é luz, é uma claridade, né? Deixar mais. Aqui, por exemplo, eu clareio e aqui eu uso para dividir, separar essa folha que está sobre a outra, eu uso um pouquinho da mesma tinta para clarear. Aqui eu vou usar para clarear o outro lado, né? Um lado escuro e um lado claro. Onde tem tinta escura, não se usa tinta clara. Se você passar clara aqui onde você passou esse escuro, você não vai conseguir o efeito que a gente deseja aqui, né? Que é estabelecer os contrastes de cores para dar movimento na pintura. Aqui só dá uma clareadinha, uma sujeirinha do pincel, né? Para dar uma engordadinha nessa folha. Aqui vamos usar agora, é como eu costumo mostrar, eu tenho, não tenho segredos, né? Eu uso
eu vou usar aqui uma bisnaguinha com a tinta sépia e nós vamos fazer essas, esqueci o nome aqui, essas nervuras, essas nervurinhas. Então, aqui a gente trabalha com ela viradinha para baixo e onde ela é mais gordinha, a gente trabalha com ela mais aberta, fazendo movimento. Ela vai dar movimento. Ó. Então, aqui também. Aqui, pronto. As folhas estão prontas. Elas estão parecendo mais claras que as demais. Mas isso ocorre porque quando a tinta seca, ela desce para a trama do tecido e ela vai desaparecer um pouco. Eventualmente, se você julgar que há necessidade que ela fique um pouquinho mais clara, você vem aqui e faça uma correção. Coloca um pouquinho mais de marfim, onde você queira que fique um pouquinho mais claro, mas eu acho que não há necessidade. As folhas não são tão brilhantes assim, né? Quanto mais cor clara você colocar, mais noção de branco ela vai ter. Bom, nós pintamos aqui uma verde, uma de vez e uma madura. Então, a gente vai fazer um jogo. Vamos colocar esta verde, bem verde, e uma mais ou menos madura para lá. E aqui nós vamos fazer a madura, para não ficar muito perto. Então, as tintas que a gente vai usar, normalmente eu vou usar, para fazer a verde, eu vou usar o verde maçã, mas com uma diferença. Eu quero que ela fique num tom de verde mais claro que esse. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um pouquinho de clareador antes de passar o verde maçã. Ele vai servir de base. Se estiver balançando muito aí, vocês me desculpem, porque o meu tripézinho fica em cima da mesa e não tem como a gente trabalhar de outro jeito. Eu trabalhar aqui de outro jeito. Então, aqui eu vou usar o verde maçã para fazer essa pera mais com um tom de verde mais suave do que ficou aqui. Então, ao invés de eu usar o verde pistache que eu usei aqui para fazer essa base, eu vou usar o quê? Vou usar o verde maçã. Aqui a tinta de um lado só do pincel para fazer essa margenzinha aqui, ó. Ela vai ficar bem... Então, quando a tinta verde maçã vem para cima do clareador, ela adquire um tom amarelado, quase bem próximo do amarelo limão. Então, você vai em movimentos circulares aqui, trazer essa cor, fazendo com que a pera fique num tom mais claro realmente. Então, eu vou pegar aqui um marfim e vou trabalhar um pouquinho aqui no meio dela. Não é luz, é só para dar uma claridade. Aqui, para fazer uma claridade. Ela ficou muito clarinha, né? Então, nós vamos usar o verde oliva para dar
uma escurecidinha aqui. Eu não vou usar o verde pistache, porque senão ele vai ficar mais ou menos na cor que tá lá, e não é a minha intenção. Então, aqui nós vamos usar o verde oliva para dar uma tinta de um lado só do pincel. E o verde oliva para dar essa... deixar um pouquinho mais acentuado esse tom de verde. Já passa e já vai amaciando isso. Vamos passar um pouquinho aqui também para fazer uma... dar uma marginada aqui. Como se fosse um leve contorno, né? Vamos trabalhar aquela cinturinha da beira aqui, ó. Dá uma escurecidinha aqui, ela já vai formar a cinturinha ali. Aqui desse lado, a gente vai subir com um pouquinho de verde oliva. Ela já ficou com uma tonalidade um pouco diferente da outra, dessa aqui. Aqui agora, eu vou usar o branco para dar um tom um pouquinho mais claro aqui. Eu não vou usar pequenas pinceladinhas. Não vou passar, nem esfregar, nem nada. Só umas pinceladinhas assim, bem de leve, para dar luz. Agora nós vamos para de trás, onde nós vamos trabalhar com amarelo limão, o amarelo ouro e o verde pistache. E o verde oliva, eventualmente, para fazer alguma outra cor, um sombreamento um pouquinho maior. Então, eu vou usar essa cor até que, em quantidade, até que cubra bem a trama do tecido. A trama do tecido tem que ser bem coberta, gente, porque essa tinta, ela vai descer para a trama do tecido e ela tem que absorver, o tecido tem que absorver bem essa tinta para que tenha durabilidade também a pintura, né? Às vezes eu sou partidária da ideia de que os tecidos devam ser lavados antes de serem usados. Eu explico por quê. A goma, ela impermeabiliza o tecido. Todos os tecidos gomados, não existe essa de que a goma é especial e que não vai absorver a tinta. Não existe. Goma, ela impermeabiliza o tecido, né? Normalmente, no meu entendimento, é isso. E também, nos rótulos das tintas, tem a indicação de tinta para pintura em tecido. E aqui diz que
indicado para tecidos sem goma. Então, se o fabricante diz que você deve usar um tecido sem goma, se você usa o tecido com goma, você não pode garantir o seu trabalho. Não dá para garantir a sua pintura. Por quê? Porque a goma impermeabiliza o tecido. Em algumas lavadas, né? Hoje, se bem que hoje ninguém mais coloca os tecidos, né, em varex, em água sanitária, em alvejante clorado, nada. Hoje as pessoas vão usar alvejante sem cloro, a não ser que a pessoa vá querer higienizar o pano ao ponto de ferver. Eu não fervo meus panos, eu uso sabão em pó, eu uso detergente para tirar, às vezes, alguma gordura, se bem que hoje é muito difícil, né, a gente usar pano de prato em gordura, né? Não tem muita. Hoje as coisas estão bem diferentes, tal. Então, já fui muito criticada por falar isso, né? Que quando você pinta um tecido gomado, você não tem como garantir o seu trabalho. Já fui criticada por isso. Aceito a crítica, eu não me importo com isso, não me importo com crítica, mas que eu defendo a minha posição. E continuo dizendo, o tecido gomado prejudica a sua pintura, sim. Se o fabricante da tinta está dizendo que a tinta é indicada para pintura em tecido sem goma, deve ter uma razão. E na minha concepção, a razão é essa. É que o tecido gomado, ele se torna impermeabilizado e a tinta não vai penetrar na trama total do tecido. Quando vamos ter que usar de tinta para garantir essa passada de tinta aqui, né? Cada pessoa, cada macaco no seu galho, né? Mas eu hoje já não dou mais aula presencial já há algum tempo, né? Até porque a pandemia não está permitindo ninguém fazer aula presencial ultimamente, mas quem sabe futuramente a gente volte a fazer. Eu sempre indiquei que minhas alunas pintassem em pano. Não é lavar o pano. Você tem que tirar a goma. Como se tira a goma? Eu aqui, por exemplo, eu pego uma peça de 10 metros de tecido, eu tenho um recipiente que só uso para isso. Eu faço de 10 em 10 metros. Pego uma peça de 10 metros, coloco água, o tecido dobrado, né? Dobro os 10 metros dobrados, não vou amassarucar nada lá dentro da vasilha. É dobrado, ele vai ficar uma noite. Ele vai ficar uma noite lá de molho. No dia seguinte, o que eu faço? Ele dobrado ainda, coloco na máquina, dou um bom giro nele na centrifugação para tirar o excesso de água, forro o meu varal com um pano, penduro para secar.
um dia, 2 dias, alguma coisa parecida assim, tá sequinho, já tá dando para usar praticamente. O que eu faço? Recolho. Vamos usar agora a madura. Então, a madura é a mesma coisa. Amarelo limão, amarelo ouro, e nós vamos chegar com outras cores. No dia seguinte, o que eu faço? Eu tiro do varal. Normalmente eu seco tudo na sombra. Ou, se o tempo estiver bom, eu estico tudo no varal. Secou? Recolho. Me dou ao trabalho de passar tudo isso. E guardar tudo, ou guardar, ou já ir cortando, puxo o fio para fazer o pano. Muitas vezes, eu falo, mas dá muito trabalho. Meu Deus, se você está preparando um material para venda, normalmente ninguém pinta para deleite. É difícil a pessoa que pinta para deleite, né? Pinta para dar para amigos, final de ano, muita gente pinta hoje, assim, para presentear final de ano, né, as cunhadas, a sogra. Então, você vai trabalhar um pano de prato com garantia. Eu vou pintar sabendo que a pessoa vai poder pôr de molho, que não vai estragar, porque eu tive o cuidado de molhar, tirar a goma. Dá trabalho, tá. E você vai vender para uma pessoa, ela vai lá, na primeira lavada que ela der, o tecido, além de encolher, a pintura acaba ficando embaçada, porque ela perde o brilho. Ela não tá fixada na fibra, ela foi colocada em cima da goma. Aqui, gente, acabamos de passar. Ó, em quantidade que cubra a trama, tá? Olha, ela tem que cobrir a trama. Trabalhar as pinceladas do óleo que cruza em cruzada, passadas em cruz, para que penetre bem direitinho na trama. Bom, vem o amarelo ouro agora e vamos fazer em volta. Vamos passar aqui. Passo o amarelo ouro e já venho misturando. Movimento circular, curtinho. Se a gente passa o amarelo ouro direto, ele acaba ficando, ele grita, ele pula aqui no pano, né? Então, tem que usar como base o amarelo limão para que eles se harmonizem. Dei uma extrapolada aqui, mas eu acho que depois a gente dá um jeito. E aí, quando você termina de pintar, você terminou de pintar, seu trabalho já está, né? Já põe para vender. Não, tudo bem. Só que ainda necessita, eu acho que tem muita gente que faz e tem muita gente que não faz. É a queima, chama-se queima da pintura. O que é isso? É passar a pintura pelo avesso, porque a temperatura vai fazer com que todas essas camadas de tinta que eu coloquei aqui se fundam.
com o aquecimento, ela vai se misturando, ela vai misturar e vai haver o casamento das tintas na temperatura, com temperatura. Então, não é só pintar, gente. Quem trabalha, né, que vende, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho aqui com o material com o qual você está trabalhando. Por quê? A pessoa que vai comprar isso, ela vai, às vezes ela não vai comprar para ela vai comprar para dar de presente. Então, o que acontece? Na cabeça da pessoa que compra, ela está comprando um negócio que a pessoa vai usar há muitos anos. E para que isso aconteça, a pintura tem que estar, você tem que garantir que essa pintura vai ficar anos no pano. Eu tenho pintura de anos no tecido. E tudo nesse sistema. Com o maior cuidado e o maior carinho. Porque eu costumo garantir o que eu faço. Então, cada pessoa faz do seu trabalho, né, a sua marca. Então, para você garantir o seu trabalho, aqui nós usamos, gente, desculpa, aqui nós usamos o tijolo, a cor tijolo. E se você vai querer acentuar um pouquinho mais como está acentuado aqui, nós vamos usar, pode usar o telha, pode usar o caramelo, né? Pode dar até cerâmica, o cerâmica é o que se aproxima um pouquinho mais, olha, vou mostrar as duas cores. Olha, o cerâmica é um pouco mais forte, inclusive, do que o telha. Então, o telha, eu preferi usar o telha porque o cerâmica é muito forte, eu acho que ficaria muito cheguei. Então, eu optei por usar esse aqui. Então, aqui você vai acentuar esse maduro, essa parte madura dela. Eu sempre usei caramelo e cerâmica. Só que eu fui mexer nas minhas tintas aqui e descobri muita tinta. Nossa, tem muita tinta. Que às vezes a gente, eu acho, não sei se todo mundo é assim, mas eu acho que a gente vai na papelaria ou vai lá onde tem as tintas. Às vezes a gente compra cores que a gente não vai usar. Fica lá guardado e a gente acaba não usando. Então, esta é a oportunidade de usar as cores que estão lá guardadas. Então, dei os toques que me interessam, onde me interessa. Para amadurecer essa pera, eu usei o telha e o tijolo. O tijolo antes e o telha para dar uma reforçada. Vou usar agora só um pouquinho, muito pouco, de sépia nessa parte aqui, que eu quero dar uma escurecida, porque como eu avancei aqui em cima do verde, eu quero tirar. Então, eu tô escurecendo um pouquinho mais. Aqui, eu vou dar umas batidinhas com o sépia, como se tivesse aquelas manchinhas da pera com a pontinha do pincel.
Só para dar uma acentuada. Ah, aqui a tinta já desceu, ela não está nem aparecendo. E aí eu vou fazer, eu fiz essas 3 de frente aparecendo essa parte de baixo aqui. Então eu não vou deixar de fazer, porque o desenho teria que estar diferente para não ter isso aqui. O desenho não poderia estar com aquela parte muito redonda, né? Teria que estar diferente. Então, dá uma carga de tinta, dá um apertãozinho aqui para ficar uma partezinha mais escura. Vou pegar um pincel bem pequeno, deve ser 0, os números já não... 456 da Condor deve ser 0, porque olha, é bem pequenininho. É onde eu vou fazer os cabinhos. Vou puxar os cabinhos. E aproveito e dou uma puxadinha de sépia aqui na altura do cabo. Aqui, fazendo o cabinho. Tiro o excesso. Dou uma escurecidinha aqui. A mesma coisa, vou usar aqui. Prontinho. Essas são as peras. Vou trabalhar uns raminhos aqui para deixar essas peras um pouquinho mais alegres, né? Ó. Esse pincel, ele é bem podadinho. Ele tá quase sem cerda já. Mas é o que eu uso para fazer esse tipo de coisa. Até porque não há necessidade de marcar muito isso aqui, porque eu vou cobrir, né? Então, aqui vai ficar. Bom, aí eu vou pegar um pincel. Vou pegar púrpura. Assim, esqueci, já ia esquecendo. Já ia esquecendo, não posso, porque aqui, ó,
um pouquinho de marfim, para dar uma clareadinha aqui só. Assim, deixar ela mais marcada. Deixa eu ver um pincel aqui. Eu gosto de fazer umas florzinhas. Mas essas florzinhas eu não gosto de fazer com pincel aqui. Eu gosto de fazer com um pincel tipo de uma brochinha, mas não achei. Então, o que eu vou fazer? Então, umas ponteadinhas assim. Onde eu fiz os talinhos aqui. Aí, não acabou ainda. Vamos fazer com o branco. Deixa eu trazer para a tampa, porque se eu sujar a tinta, depois eu limpo a tampa. As florzinhas. Aqui. Bom, aí eu vou fazer uns miolinho nessas florzinhas. Eu vou fazer com um pontinho de sépia. Assim. Prontinho. Agora está pronto. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fotografar e vou disponibilizar no grupo. Vou passar esse vídeo para o YouTube, para que quem se interessar em aprender a pintar peras, né? Para começar a aprender, porque tem muita gente pintando melhor do que eu por aí, que vai ensinar outras técnicas e que a pessoa vai poder desenvolver um trabalho bem legal. Muito obrigado, até a próxima.